Que bom que você está aqui. Eu também, muitas saudades. És bem-vinda. É uma alegria muito grande esse convite. Você pode, Ana Lívia, aproveitar esse tempinho aí para você se apresentar, se você quiser para o pessoal. Sim, Por favor, fique à vontade. tá certo. E o seu nome, de onde você veio, de onde você está falando. Sim, meu nome é Ana Lívia, eu estou falando de Salvador. Nós ingressamos no Espiritismo muito cedo. Minha mãe, na época, tinha em torno de 40 anos. E eu, em torno de 8 a 9 anos, na Casa de Oração Bezerra de Menezes, que fica no bairro de Brotas, na ocasião sob a presidência de Noélia Rodrigues, onde eu fui evangelizada até os 18 anos. Após, minha mãe teve a oportunidade de fundar um outro centro, que é a Casa da Caridade Irmã Elizabeth, mas nesse interregno, nesse intervalo, nós tivemos também uma grata oportunidade de assistirmos a colocação de duas pedras fundamentais em duas casas espíritas aqui em Salvador. Eu assisti pessoalmente, porque tinha 14 anos na época, a pedra fundamental do Centro Espírita Paulo Estevão, que fica aqui também no bairro da Pituba. Como também tive a oportunidade de presenciar a colocação da pedra fundamental por Noélia Rodrigues na casa da Fraternidade Noélia Rodrigues. Então, durante todos esses anos, nós convivemos muito próximo a essas casas, até o presente momento, inclusive, muito embora o nosso trabalho se concentre predominantemente na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, que minha mãe, ao lado de Hamilton Reis, presidiu por mais de 20 anos. Se afastando, evidente, depois, quando do desencarne dela em 2014. Que bom. E a Casa de Caridade Irmã Elizabeth fica em qual bairro aqui em Salvador, Ana Boca do Lívia? Rio. Na Boca do Rio, né? Fica na Boca do Rio. Que bom. Então, quem quiser visitar, quem vier em Salvador, quiser ter. Tem um jardim muito bonito lá, né? Daí para sentar, bater um papo, saber sobre Dona Lívia. Eu vou ficar muito admirado de saber da história de Dona Lívia. E dentre outras histórias, né, Dona Lívia? São Estão falando tantas histórias. o próprio Hamilton, né? Um É, ator também, uma pessoa muito organizada. Eu é fiquei feliz muito. quando eu percebi assim que não sabia que você era filha de Lívia, né? Apesar Sim, do nome Ana Lívia, mas é Pereira, Lívia Pereira Santos. sim, Fiquei muito feliz e continuo feliz em vocês aqui conosco para colaborar com esse nosso estudo. O nosso estudo é assim, Ana Lívia, é um estudo sim. mesmo, né? Estudo. É um estudo. Foi sugerido a você o capítulo onde fala da vida futura, não é isso? Isso. Pronto, é tipo um estudo, você tem 40 minutos, ou menos Sim, de 30 minutos, dependendo do seu, como você organiza, mas no máximo tem uns 40 minutos para você conversar um pouco sobre o tema, né, fazer suas reflexões. E depois nós abrimos para perguntas de preferência para você que trouxe o estudo, né? sim, O capítulo do estudo. E é assim que funciona. E depois temos a prece final. Antes, vamos começar agora já com a prece inicial, né? E logo após a prece inicial, você está autorizada a começar o seu trabalho de hoje, ok? sim. Nelvia, você pode, Nelvia, por favor, já que a Ana Lívia vai falar sobre vida futura, você leia aí aquela prece de irmão Ramon, não importa. Ana Lívia vai gostar. Fala aí, por favor. Abre o microfone, Nelvia. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã
melhor do que hoje, em virtude e sabedoria. Que assim seja. Muito obrigado, Nelber. Essa é a De nossa nada. abertura, Ana Lívia. Por favor, fique à vontade. Então, agradecendo a todos os amigos, né, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que são amigos, companheiros de doutrina, estudiosos, todos nós somos do Espiritismo. Bom, este capítulo, em que consta o item A Vida Futura, é o capítulo 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Neste capítulo, nós temos escrito por Kardec uma parte e outra parte revela as instruções dos espíritos de escola que nós reconhecemos como sendo os grandes pedagogos da humanidade, os grandes instrutores da humanidade, são os espíritos que estavam na Terra com o advento da codificação. Nós temos o item A Vida Futura, sequenciado sobre a realeza de Jesus, o ponto de vista e as instruções dos espíritos, particularmente com relação a uma realeza terrestre. Ora, há uma razão pela qual Kardec situa este capítulo onde nasce o item A Vida Futura, logo no início do Evangelho. Isto porque compreende-se a vida futura como sendo um princípio natural, em que o espírita cristão deve crer, deve ter fundamentada a sua fé raciocinada, que é aquela que consegue articular o fato, isto é, a razão, em todas as épocas da humanidade. Assim sendo, Kardec estabelece a importância que nós espíritas temos em reconhecer e elevar o caráter deste princípio, que é um critério valorativo relativamente a muitos aspectos da vida futura. Que seria de nós sem a perspectiva de uma vida futura? Porque, irmãos e amigos, é através da vida futura que nós nos reconhecemos como sendo espírito imortal, que nós identificamos a existência, a sobrevivência, a individualidade da alma e, portanto, a sua comunicação. É nesse sentido, ou nessa perspectiva, que nós podemos conjecturar a respeito da vida futura. Por isso, a vida futura é um princípio natural, decisivo e marcante para o espírita e para o cristão. Jesus revela a vida futura no sentido em que se compreende o cristianismo dentro de um aspecto ou de uma referência de esperança para as nossas dores, para os nossos padecimentos, para o que nós atravessamos dentro de características de um planeta de prova e expiação. É através da vida futura ou dessa perspectiva que nós podemos compreender a justiça da reencarnação e como ela se delineia na vida futura. Ou seja, uma pessoa que se encontra em uma prova,
ou uma pessoa que se encontra em uma expiação, que é mais difícil que uma prova, pois nem sempre uma prova é uma expiação, mas toda prova, toda expiação é uma prova. Uma pessoa que se encontra nessas duas situações, que são situações extremas, muitas vezes, de dor moral, dor física ou dor da ignorância, do desconhecimento, ela pode atravessar com a esperança na vida futura e compreender que aquela dor ela se revela como sendo um mecanismo que nós muitas vezes não podemos penetrar, que é o mecanismo da justiça da reencarnação, que ao lado da justiça há a compaixão. E nós podemos, evidentemente, se estamos numa prova ou numa expiação, suavizar ou mitigar esta circunstância, porque é dado e é conferido ao homem a inteligência e a reflexão para que ele possa, através do trabalho, da proteção do trabalho, da inspiração na prece, dentro de uma vida digna e pura, o autoburilamento e, portanto, a saída, a emancipação, a libertação desta circunstância. Então, a minha reflexão é: que seria de nós espíritas sem o caráter, o princípio natural de uma vida futura, de uma vida que teremos quando melhorarmos? Isto é muito importante e me parece decisivo. Por isso, no cristianismo, a revelação da vida futura se perfaz dentro de uma linha de esperança. No Espiritismo, esta revelação é completada, esta revelação é estudada sob um outro critério, um critério que eu diria complementar, um critério científico, que é o critério da responsabilidade. Ora, se nós, espíritas cristãos, conhecemos a vida futura, nós temos, então, uma responsabilidade nesta relação com a vida futura. Porque tudo que nós realizamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós principalmente desejamos, impactará em nossa vida futura, que é a vida pós-mortem, ou a vida com relação à vida maior, que é a vida no invisível. E por falar no invisível, nós pesquisamos, certa feita, uma obra de um dos maiores, se não maior, filósofo do Espiritismo, Leon Denis, em sua obra No Invisível, em que ele traz uma sentença que para mim é de muita importância. A sentença é a seguinte: o Espiritismo será o que o fizerem os homens. Isto porque toda verdade, segundo Denis, toda verdade que entra em contato com a humanidade invariavelmente se obscurece, tendo-se em vista os sofismas das nossas paixões. Então, o Espiritismo é uma verdade transfigurada em um Consolador prometido por Jesus. Esta verdade tem linha nitidamente científica, mas com consequências nitidamente morais, éticas, e, portanto, ela tem um enfrentamento decisivo para nós. O Espiritismo, muitas vezes, é olhado, e por isso a vida futura
não pode ser descartada como um mero experimento. Muitas pessoas olham o espiritismo e, portanto, não têm uma visão da vida futura porque compreendem que o espiritismo é apenas um fenômeno sem consequências morais. Porque a partir dessas consequências morais é que cada um assumirá uma responsabilidade. Então, no espiritismo, o adepto tem de ultrapassar o experimento. Aliás, a faculdade mediúnica não é um experimento. A faculdade mediúnica é uma faculdade que pertence ao espírito e, como ensina Kardec em O Livro dos Médiuns, se relaciona com o organismo humano. Por isso, todos nós somos mais ou menos médiuns. E é nesse sentido, portanto, que Leon Denis sinaliza a necessidade de nós que somos adeptos do espiritismo, ele usa essa expressão, adeptos, nós temos que do espiritismo buscar altas inspirações e não ficarmos circunscritos no fenômeno, no maravilhoso. Isto porque nós reconhecemos o caráter da vida futura que se revela dentro de uma linha, dentro de um critério de extrema responsabilidade moral, ética, no sentido de uma responsabilidade espiritual. Por isso, conhecer o invisível, e nós estamos aqui colocando e apresentando ferramentas, instrumentos para devassar a morte, que sabemos que é mera transição da matéria, porque a partir dela nós temos o espírito existente, sobrevivente, individualmente considerado e comunicante. Nós temos de reconhecer a partir deste fenômeno que a regra para devassar o invisível consiste nas leis de afinidades espirituais. Essas leis de afinidades permitem o intercâmbio, permitem a comunicação através daquele que vai mediar esta comunicação, que é o médium, que vai unir essas duas margens. E a regra para realizar esse estudo, esta reflexão sobre o invisível e, consequencialmente, sobre a vida futura que nos está reservada, é exatamente o saber espiritual, que o Espiritismo nos traz dentro de um paradigma científico, dentro de um paradigma metodológico. É evidente que outras ciências, outras linhas epistemológicas, científicas, podem revelar o mundo espiritual. O espiritualismo também faz isso. E outras ciências e outras religiões também o fazem. Mas a mim me parece que o espiritismo é uma ciência que faz esta revelação em sistema de completude. Porque o espiritismo, a par de ser uma ciência, porque possui método, é filosofia, porque indaga, e é religião, porque une. Então, dentro dessa tríade, nós temos uma completude para alçar um espaço invisível. Então, este saber tem um horizonte que nós não conseguimos ainda mergulhar em sua totalidade. E é uma ciência que se diferencia de todas as outras, porque ela é
permanentemente atualizada. Hoje, nós temos notícia do mundo espiritual, tendo-se em vista a faculdade dos médiuns, a faculdade mediúnica. Então, desde o advento do Livro dos Espíritos, em abril de 1858, nós estamos permanentemente sendo atualizados sobre o mundo espiritual, sobre o invisível. Mas Leon Denis avalia que é uma ciência que se desenvolve dentro de uma sabedoria, mas também necessita de um estudioso virtuoso, que cultive virtude. Ou seja, de uma pessoa ou de um adepto que não permaneça na ignorância, como também não permaneça mergulhado nos vícios. Por que isso? Porque no estudo ou para o estudo do invisível é necessária a companhia e a inspiração e a intuição de bons espíritos, da categoria de bons espíritos. E nós sabemos que a classificação espírita é colocada em O Livro dos Médiuns, e na primeira edição, e mais ainda em O Livro dos Espíritos. Esta categoria revela que há espíritos inferiores. Dentro dos inferiores, os impuros, os levianos, aqueles que são perigosíssimos, os pseudo-sábios, os espíritos neutros, os espíritos batedores. Para nós estudarmos o espiritismo, temos de exercitar a mediunidade na circunferência de bons espíritos. Só se conhece o espiritismo se nós estivermos acompanhados de bons espíritos, que é a segunda classe da categoria espírita. Os bons espíritos são os benevolentes, os sábios, os de sabedoria e os espíritos superiores. Porque a categoria de espíritos puros é uma classe única. Então, para nós estudarmos, eu estou diante aqui de um nobilíssimo grupo de estudo, nós temos de nos cercar de bons espíritos. De espíritos que possam colocar para nós uma instrução mais elevada, dentro de uma dinâmica pedagógica, mas uma pedagogia do mundo espiritual. Por isso é preciso prudência, porque este estudo, ele tem de ser, e Kardec diz isso expressamente em O Livro dos Médiuns. Quem quer que se habilite a estudar o espiritismo e realizar o espiritismo prático, que é a mediunidade, tem de ter um estudo sério, profundo e frequente. Porque Leon Denis esclarece, senão será assaltado por espíritos levianos, se tornará joguete de espíritos levianos. Kardec ainda coloca em O Livro dos Médiuns, se é necessário para um certo grau de experiência, para um homem conhecer um outro homem e poder julgá-lo, considere conhecer um espírito. É preciso, ao lado da experiência, ter a prudência, estar premunido, precavido, e nós só podemos fazê-lo a partir, não somente, mas a partir de um estudo sério, frequente, profundo e comprometido com a doutrina. Então, é nesse sentido que nós reconhecemos a vida futura. Só podemos conjecturar sobre a vida futura através do intercâmbio mediúnico. Quem revelará para nós a vida futura, senão os espíritos
que nela habita. Quem revelará para nós? São os espíritos que vão revelar para nós a vida futura. E como podemos, então, obter as informações ou mensagens sobre a vida futura? Através dos espíritos. Mas nós precisamos, para isso, dos médiuns. De quem faça este intercâmbio, de quem realize esta ponte. Porque a leitura por si só, ou a meditação por si só na vida futura, é uma parte deste conhecimento. Mas a outra parte, a pérola, o conhecimento iluminado, o conhecimento atualizado, o conhecimento emancipado, e eu diria mesmo real, da vida futura, dentro de uma verdade de sabedoria, de amor, quem pode consagrar, quem pode nos ofertar são os espíritos. Mas para obter é preciso o exercício mediúnico. Por isso, nós gostaríamos de trazer aqui uma classificação apresentada por Kardec em O Livro dos Médiuns relativamente aos espíritas. E aí nós poderíamos compreender como sendo também uma classificação que afeta a todos nós que somos médiuns. Há espíritas médiuns que são meramente experimentadores. Frequentam a mediúnica apenas para observar o fenômeno puro e simples. Esses são afetos não a uma experiência com o pensamento transcendente, mas como mero experimento, sem nenhuma responsabilidade, o que é lamentável, porque este médium permanece paralisado. E quando ele manifesta uma comunicação, é uma comunicação lacônica e não raro anímica. Isto quando ele não falseia a comunicação. Há também espíritas exaltados, ou médiuns, se assim podemos colocar. Que são médiuns exaltados ou espíritas exaltados? São aqueles crédulos que não examinam nenhuma comunicação. Basta que a comunicação seja oriunda do mundo espiritual para que o espírita ou aquele médium tenha uma crença absoluta. Quando os próprios espíritos superiores avisam que toda e qualquer comunicação proveniente do mundo espiritual, independente do seu autor, deve ser examinada pela bússola do discernimento, sob o critério da razão. Toda e qualquer, independente do espírito, e por ser mesmo de um espírito que deve ser analisada. Quantos médiuns se equivocam porque muitas vezes uma comunicação apresenta-se sob determinada autoria e o médium, por causa do nome, não examina a mensagem. O nome está no Livro dos Médiuns, pouco importa o autor da comunicação, o nome do espírito. Eu não conheço a elevação ou a baixeza de uma mensagem pelo seu autor. Eu conheço pelo seu conteúdo. E a partir do conteúdo, eu posso patentear o autor daquela mensagem. Porque nós sabemos que há comunicações grosseiras, baixas, vis, há comunicações outras que são levianas, para enganar, são provenientes de espíritos pseudo-sábios. Há comunicações sérias, muitas vezes obtidas no círculo familiar do médium, mas há comunicações instrutivas. Para todas essas, eu tenho de colocar em termos práticos o discernimento, a análise, a verificação daquela comunicação.
é não ficar fixado no nome do espírito, que é irrelevante. Até porque nós sabemos que o conhecimento espiritual é um conhecimento universal e que os espíritos superiores trabalham em regime de fraternidade. Então, um espírito superior pode usar o nome de outro espírito e apresentar a comunicação. O que não pode, mas infelizmente acontece, é um espírito inferior usar o nome do espírito superior. Trata-se, portanto, de uma comunicação falsa, de uma comunicação apócrifa, e nós não analisamos, o que é lamentável para nós que somos médiuns e que temos de ter responsabilidade com relação a tudo o que tem origem no mundo espiritual. Então, é nesse sentido e nessa perspectiva que se constrói a vida futura. A vida futura não é algo abstrato, não é algo que não possa ou não deva ser estudado, e eu diria até vivenciado. Porque nós que somos espíritas, cristãos, podemos vivenciar a vida futura no sentido de que podemos ter a companhia de bons espíritos. Mas se nós somos espíritas ou médiuns exaltados, nós somos muito crédulos e nos tornamos joguetes de espíritos levianos. Não serve para nós a credulidade. Ela faz tanto mal quanto a falta de fé. Porque a credulidade excessiva ou a falta de fé, que é um outro extremo, elas me parecem completamente divorciadas do paradigma da fé raciocinada. Há outros espíritas que são os espíritas imperfeitos. Esses permanecem, e nós conhecemos 20, 15, 10 anos dentro de uma casa espírita com nenhuma ou pouca ou ínfima modificação moral. Não compreendem as consequências morais altas, graves do espiritismo e permanecem na casa espírita sem uma modificação moral. E em O Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, item os bons espíritas. Ao fim e ao cabo de um parágrafo está escrito assim: se conhece o espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que realiza em modificar as suas más inclinações. O espírita se conhece pelo esforço de ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É sob essa perspectiva que se desenvolve a vida futura. Que nós podemos conjecturar sobre a vida futura. Por isso mesmo, Kardec acentua uma categoria de espírita, que é aquele que é o espírita cristão, que é aquele que realiza a sua transformação moral, doma as suas más inclinações e serve à mediunidade, ao intercâmbio imaterial com os espíritos desinteressadamente. Desinteressadamente. Esse é o verdadeiro espírita. Esse é o médium que nós necessitamos. Porque o médium, para conhecer a vida futura, não é para ele interessante ter diversidade de carismas. Ter diversidade de carismas. Para o médium, o importante, e está no Evangelho, o selo da elegância moral do médium está no Evangelho, quando o Evangelho coloca que o bom médium é aquele que está na companhia de bons espíritos.
Ninguém aqui conhecerá a vida futura num planeta mais elevado, mais evoluído que o nosso, sem o exercício da mediunidade. O exercício da mediunidade não se circunscreve à psicofonia, à psicografia. O exercício da mediunidade consiste em estar na companhia, senão de bons espíritos. Este é que é o exercício da mediunidade com Jesus. E, portanto, é esta mediunidade que nos permite conjecturar, considerar, imaginar a vida futura, que é uma vida reservada para todos nós. Esperamos no planeta de regeneração. Se para a humanidade, fora da caridade, não há salvação, para o médium, fora da humildade, não haverá regeneração. Então, a vida futura é a perspectiva, é a possibilidade de ingressarmos no planeta de regeneração, onde poderemos pausar para poder prosseguir as nossas tarefas enquanto espíritos imortais. Para isso, nós temos de crer fundamentalmente na sobrevivência da alma, na sua existência, na sua individualidade, na sua permanente comunicação. Então, a responsabilidade é sinônimo para o espírita cristão investigar a vida futura. Porque o espiritismo é conhecido através do estudo, mas, sobretudo, ele é vivido através da experiência mediúnica. Nós podemos atingir o sentido maior do espiritismo através da vivência mediúnica. E a vivência mediúnica, ela se perfaz num seguinte entendimento. Nós não apenas somos médiuns de espíritos. Não precisamos apenas fazer ou tão somente a psicofonia de um espírito. Podemos fazer a psicofonia da compaixão, do amor, do respeito, da indulgência, da consideração, a psicofonia da paciência. Tudo isso é realização, é manifestação de uma qualidade de existência transcendente. Tudo isso significa uma evocação de uma vida futura sublime ou sublimada pelo amor e pela sabedoria. Então, a vida futura é essa vivência mais ampla, não circunscrita, não reservada tão somente a um progresso intelectual que a nossa humanidade já atingiu coletivamente. O que nós temos de impulsionar é o progresso moral. É esse que vai nos permitir ou credenciar cada um de nós a ingressar no maravilhoso, na vida futura, que é uma vida de esperança, é uma vida de fé e é uma vida de caridade. Porque a vida futura, ela é plausível, ela se perfectibiliza, ela se realiza com a manifestação, o aprendizado, a sensibilidade, a vivência, a experiência maior das leis morais. Então, é essa reflexão que nós trazemos essa noite para o nosso grupo de estudos. Ok, Ana Lívia, muito obrigado. Gostei. Aliás, eu não gostei. Espero que você volte aqui e faça melhor. Então, está aberto para quem quiser fazer a pergunta, né? Por favor, perguntem, porque pergunta da forma que vocês quiserem perguntar, não tenho medo nem vergonha. Ana Lívia, você viu, ela é super simpática, né? Puxou a mãe.
Então, faça uma pergunta, porque a pergunta é você que faz, mas a resposta serve para todos nós, inclusive para a própria Ana Lívia. Então, nós estamos agora abertos para as perguntas à Ana Lívia. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Diz que os últimos serão os primeiros, né? Então, deixa eu começar. Ana, essa fala sua me trouxe uma pergunta frequente que a gente costuma sempre ouvir. Todo mundo é médio e todos os médios são aqueles que se manifestam através da psicografia, psicofonia, evidência. Explique aí, por favor. Interessante, Jacira. Seu questionamento foi um questionamento que uma médium expôs em um determinado grupo de estudo que nós participávamos. Se nós fizermos a leitura textual, uma leitura textual, que nós chamamos de ipsilíteris, ou seja, ao pé da palavra ou expressamente falando, né, o que está escrito, Kardec não se arriscou a fazer esta afirmação. Se nós lermos aqui em O Livro dos Médiuns, o conceito de médium, ele coloca exatamente o que você pergunta a respeito. Se eu achar até a página, seria muito bom aqui. Se eu pudesse achar a página, porque eu poderia fazer essa leitura junto com vocês. Mas ele não se arrisca a, digamos assim, a fazer esta afirmação. Todos são médiums. Mas ele diz que mas nós podemos deduzir, é uma dedução, portanto, que em se tratando de uma faculdade do espírito, eu diria que todos a possuem em termos de potencialidade mediúnica. Por quê? Porque nós sabemos que é possível a suspensão da mediunidade e até mesmo a perda da mediunidade, uma vez que existe um capítulo em O Livro dos Médiuns que revela exatamente isso. Mas enquanto uma faculdade em potencial, eu diria, sim, regra geral, todos nós somos médiuns, uns ativos ou ostensivos, ao passo que em outros a faculdade estará embotada. Olha o que ele diz, capítulo 14 dos Médiuns, em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, dos médiuns. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Inerente, faz parte, não é? Do homem. E, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Quer dizer que é possível que em alguns, eu diria circunstancialmente, haja uma suspensão ou uma perda. O que para mim é também uma prova. Porque só a faculdade mediúnica pode aprimorar as sensibilidades do espírito. Então, eu diria que, com base em nossa interpretação, Jacira, eu responderia positivamente. Muito embora eu tenha de ponderar que poucas pessoas podem ter ela suspensa ou podem ter momentaneamente perdido. Mas todas estão ali, eu diria, na potencialidade. Na potencialidade. Como potência, sim. Todos nós somos.
Obrigado. Ô, Ana, boa noite, gente. Eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa está assim, conversando com alguém, e daqui a pouco vem parecendo que é uma pessoa que está dizendo ali as coisas a ela, e ela pega e solta. O que será isso? Me diga aí. É algum irmão que está fazendo bem ou mal? Depende da mensagem. Vamos Não, imaginar, fala assim. sim, É assim. Faz de conta que é eu. Aí eu tô aqui, aí diz assim, não vá para aquele lugar ali, não. Ou então manda assim aquele recado e solta. Mas é pro bem, não pro mal. E sempre acontece. É o que é isso? bom, Me pode explica ser, aí. pode ser um espírito intuindo um aviso de pensamento, pode ser um espírito realizando uma comunicação e a pessoa que é médium percebe este pensamento, que é oriundo de um espírito, porque uma inteligência é diferente da sua, ou pode ser a própria pessoa que, pressentindo algo em determinado local, não se dirija para lá. Talvez não seja importante, Marilene, identificar se trata de um espírito, se trata da própria pessoa. Talvez o mais importante seja, em vislumbrando o perigo, estar mais reservado, mais prudente e mais precavido. Entende? Os espíritos até falam isso, Kardec fala isso em O Livro dos Médiuns. Nós, às vezes, queremos saber se trata de um espírito ou não, ou nosso próprio pensamento. Isto não tem muita relevância. O que é relevante é andar e viver, não num estado de alerta, mas precavido, premunido, e seguir as boas inspirações ou intuições boas, sem se preocupar muito se trata, Marilene, de uma inteligência flutuante, ou seja, de um espírito, ou a minha própria. Essa é a lição que resulta de O Livro dos Médiuns. Então é bom, não é ruim não, né? Quando a pessoa fala para o bem, não é nada demais, né? Obrigada. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. No Espiritismo, assim, eu conheci pessoas que eram bem, frequentava sempre, fazia caridade, e de um momento para o outro mudou de religião. Falou, não acredito mais no Espiritismo. E continuam fazendo bem, mas em outras religiões. Como a pessoa pode estudar tudo que estudou anos e de um momento para o outro falar, não acredito no Espiritismo, não acredito na reencarnação? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Nós estudamos essa categoria hoje. Nós juntos aqui. Qual foi a categoria? Espíritas imperfeitos. É a categoria exposta por Kardec. Conhecem, têm um entendimento dos princípios doutrinários. Se você perguntar a essa pessoa quais são os princípios doutrinários, ela é capaz de alinhar imortalidade, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Ela é capaz de alinhar, mas ela é espírita imperfeito, ou seja, ela não se apropriou do mais importante no espiritismo, que são as consequências morais deste ensinamento. Porque o maior fenômeno que o espiritismo pode apresentar é a transformação moral do homem. Então, ela não era ainda um espírita cristão, porque o conhecimento do espiritismo é um conhecimento de sistema, de completude. Então, se a pessoa é espírita e vai para outra religião, significa que ela ainda não era espírita dentro da categoria que Kardec apresentou para nós. Não é que outras pessoas não sejam boas ou caridosas em outras religiões. São, e muitas vezes muito mais.
o que eu quero dizer é que o conhecimento do mundo espiritual através do espiritismo tem responsabilidades que, uma vez apropriada, uma vez vivenciada e experienciada, não me parece que seja, digamos assim, razoável uma simples troca de religião. Aquela pessoa conheceu o espiritismo, mas é ainda um espírita imperfeito. Vai fazer a transição em outras religiões, em outros segmentos, em outras orientações religiosas, porque espírita, dentro da categoria exposta por Kardec, que é o espírita cristão, ela ainda não era. Por isso que ela foi para uma outra religião. Ela tinha um estudo, mas não tinha a vivência. E, quanto à caridade, nós sabemos, sim, que todas as pessoas, e muitas pessoas, podem ser caridosas e podem ter situações de grande desprendimento, mas a caridade, aquela caridade austera, está no livro, está no Evangelho. Somente a fé iluminada pode conceder. E a fé iluminada, nós sabemos, é sinônimo de fé raciocinada. Então, muitas pessoas, inclusive, são espíritas e não sabem que são espíritas. E Kardec também estuda essa classificação, esta categoria. Muitas pessoas, cientistas, literatos, sábios, muitos são espíritas porque têm incorporado os princípios cristãos, que são espíritas, mas não se identificam como sendo espíritas, mas têm um profundo conhecimento, porque para o espiritismo, conhecer o espiritismo é necessário que a pessoa tenha um desenvolvimento ou um amadurecimento do seu senso moral. Então, ao meu sentir, essa pessoa não era espírita, ou era um espírita imperfeito. Mas existe espírita perfeito? Na categoria de Humano? Acho que não. de Kardec, Humano. da categoria de Kardec, seria o espírita cristão. Não é essa perfeição que nós estudamos, que é a perfeição de Deus, mas aquela perfeição relativa que é possível nós alcançarmos. Eu conheço um modelo para mim de espírita cristão que eu posso trazer aqui para vocês, que, aliás, é um modelo que nós reconhecemos como a maior antena psíquica do século XX, que é Francisco Cândido Xavier. Sim. Modelo dentro deste paradigma, porque o modelo maior que nós temos e único é Jesus. Ok. Ana, boa noite, Genô. Na vida futura, a gente não vai precisar da faculdade mediúnica, porque acho que a faculdade mediúnica, segundo eu entendi em Kardec, ela é orgânica, né? Serve de intermédio para o mundo espiritual e físico. E na vida futura, na vida do espírito, eu acredito que não precise desse intermediário. O que é que você me diz? Excelente pergunta, Agenor. Eu tenho um estudo sobre isso, talvez com esse estudo eu possa ajudar a todos nós entendermos. Observe, é certo que a faculdade mediúnica se relaciona com o organismo, mas não é menos certo reconhecer que, na vida futura, reservada em outros mundos, nós teremos um organismo. Nós temos, inclusive, esse organismo quintessenciado, que é o perispírito. Toda a comunicação mediúnica é através do perispírito, que alcança o corpo físico do médium. A faculdade mediúnica é uma faculdade do espírito, e ao contrário do que você considerou, Agenor, nos mundos superiores, eu posso citar aqui um exemplo, retirado da Revista Espírita, de 1858.
Na Revista Espírita, Kardec faz uma evocação do espírito Mozart, que nós conhecemos, né? Como sendo um dos grandes, um dos maiores músicos da humanidade. E ele habita Júpiter. Mas Kardec evoca Mozart e faz uma série de perguntas a esse espírito. E esse espírito revela como é o mundo em Júpiter, como são os espíritos e como se comportam os espíritos em Júpiter. E Mozart afirma categoricamente que em Júpiter os espíritos vivem em segunda vista. A segunda vista é um tipo de mediunidade. Aqui nós não vivemos em segunda vista, embora tenhamos médiuns videntes, grandes médiuns videntes, concordam? Divaldo Franco, por exemplo, tem uma clarividência e uma vidência significativa. Mas ele não vive permanentemente na vidência, nem Chico Xavier poderia fazê-lo. Por quê? Porque isso confundiria e atrapalharia a sua vida na Terra. Mas em Júpiter, que é morada de espíritos consideravelmente bons, eu diria morada de espíritos superiores, já fazendo a transição para espíritos puros, a segunda vista é uma característica geral. Mas em Júpiter há um organismo, não físico, este que nós conhecemos, mas do perispírito, que é um organismo hiperfísico de matéria quintessenciada, mas matéria. Então, por onde a mediunidade interfere, atravessa e realiza. Sim, a faculdade mediúnica seguirá conosco. Assim como a inteligência, nós temos a faculdade mediúnica e ela é decisiva para o aprimoramento humano. Ela é decisiva para alçar a classe única, que é a classe de Jesus, que é a classe dos espíritos puros. Aqueles que são perfeitos, mas dentro da relatividade da perfeição. Obrigado. Pessoal, nós temos mais 3 minutos para mais uma pergunta e a resposta. Quem quiser perguntar, por favor. Lívia, boa noite, Lívia. Mano. No mundo atual, a gente vê muito assim as pessoas preocupadas com o prazer da matéria, né? O hedonismo. E muitos questionam sobre aquela mensagem de Jesus, quando ele traz sobre as bem-aventuranças. E muitos não concordam, né? Porque como é que as pessoas sofrem e podem ser felizes? E Jesus promete uma vida futura, né? Então, muitas vezes, as pessoas não concordam com esse pensamento de Jesus. Minha pergunta é o seguinte: como é que a gente vai elaborar essa ideia, né? De que sofrer é um motivo de ser feliz? Era isso que Jesus queria dizer para a gente? Ou essa mensagem de Jesus das bem-aventuranças é só para aqueles que estão sofrendo ou é para todos? Interessante. As bem-aventuranças... O nome dele é Alberto, viu, Ana Lívia? Não é Sala, não, viu? É Alberto. Eu olhei realmente assim, mas eu falei, não, deve ser outro nome. Alberto. Interessante. As bem-aventuranças é uma sinfonia, não é? De paz, de amor. Nós acreditamos que, com base muito nos estudos de Joana de Ângeles, na série psicológica de Joana de Ângeles, que vocês já devem ter a oportunidade de ter refletido nessa série psicológica. O sofrimento é inerente à inferioridade do espírito, mas não é
permanente, porque quando nós alçarmos a categoria de bons espíritos, nós não vamos sofrer, não vamos sentir dores como nós sentimos atualmente. Então, essa é a revelação, esta é a promessa. E como somos inferiores, a dor é inerente ao nosso processo de melhora, de crescimento, porque dificilmente nós crescemos estimulados pelo amor. Nós somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, nós não somos precavidos, não somos modestos, nós somos exibicionistas, materialistas. Então, todos esses fatores cerca o espírito de consequências que são as atribulações, os padecimentos. Então, a dor, nesse sentido, é um processo normal, eu diria. Há uma normalidade, porque é um processo inerente ao que nós nos propomos a vivenciar. Nós nos propomos a experienciar. Mas ela não será permanente, porque nós vamos atingir a categoria de bons espíritos. E, Alberto, mesmo sentindo dor, e nós sentimos, porque se nós não sentimos dor moral, sentimos dor física. Se nós não sentimos moral e física, sentimos a dor da ignorância, a dor do desconhecimento. Mesmo assim, observe, é melhor atravessar ao lado de Jesus. Atravessar estimulados por uma fé raciocinada. Atravessar esperançosos no cristianismo redivivo. Então, a dor é a marca, digamos assim, é o selo da inferioridade. Mas é dado a cada um de nós ultrapassá-la, a cada um de nós vivermos o amor e, portanto, a nossa relação com a dor certamente vai mudar. Quanto mais rebelde, pior para nós. Por isso a mensagem de Jesus a Paulo: não recalcitres contra o aguilhão. Ou seja, não fique teimoso, rebelde. Não recalcitre contra o aguilhão. Então, nós devemos, porque conhecemos o Espiritismo, seguir adiante, inspirados nas mensagens dos Espíritos, no conhecimento do mundo espiritual, na beleza, porque ao lado da dor também há a nossa vontade de ser melhor e de ultrapassá-la e de viver em harmonia, porque a mensagem do Espiritismo é uma mensagem de felicidade. Quem ingressa no Espiritismo renuncia a ser feliz para ser profundamente feliz. Essa é a mensagem do Espiritismo. Obrigado, Ana Lívia. Eu lhe garanto que eu sou profundamente feliz por ter convivido com sua mãe, ter aprendido com ela. Ela faz parte da seiva aqui dessa árvore Piedade. E lhe agradeço muito. Acredito que todos nós gostamos da sua explanação. Depois, nós vamos fazer a prece de encerramento. E aqui nós temos a hora do recreio. Se você quiser continuar, vai ter hora do recreio depois da prece final. Se você precisar sair, não tem problema nenhum. Nós lhe agradecemos, muito obrigado. Vou lá visitar a Casa de Caridade. Irei lá visitar, viu? Todos estão convidados. Pronto, todos são convidados. Quem estiver em Salvador, venha a Salvador. Então, eu peço, Agendou, por favor, meu amigo, você pode fazer a prece de encerramento? Agendou, só um minuto, por favor. Pegue caneta aí. O Alberto falou, uma sugestão, né, que eu dou aqui para nós todos. Ler, estudar e refletir sobre as bem-aventuranças é muito bom, inclusive para refletir sobre a cultura. E pesquisem também o Código Penal da Vida Futura. Pesquisem, vocês vão encontrar, leiam com calma, reflitam cada artigo desse código, reflitam direitinho, vai ajudar bastante.
Muito obrigado. Alberto, Agenor, por favor, faça a prece. Você pode fazer a prece final? Ótimo, meu irmão. Estamos neste momento e agradecimento ao Mestre Jesus, essa oportunidade que foi nos dado através de Ana Lívia, trazendo o potencial, um conhecimento necessário para o crescimento de cada um de nós, do espírito, relembrando sempre, a cada instante, os ensinamentos ofertados pela doutrina espírita. Esta sala de estudo, cada semana desenvolvendo o seu potencial, estimula cada um dos participantes a aprimorar-se cada vez mais na sua autotransformação, na sua autoiluminação. Porque o verdadeiro espírita é esse espírita, como disse a nossa expositora, como disse o nosso mestre Kardec, é buscar cada vez mais estar burilando o seu próprio espírito, aperfeiçoando-se e esforçando. E assim, Senhor, em teu nome, em nome dessa equipe espiritual, desses amigos, irmãos fervorosos, que juntos, toda semana, estamos reunidos, sob a pleiade desses espíritos, para que possam nos influir, nos influenciar, nos ajudar a estimular a cada vez mais o nosso potencial. Rogamos também, Senhor, sei que não estão esquecidos nossos irmãos que vivem na ignorância, vivem na luxúria, que vivem neste momento muitos daqueles nos hospitais por falta de negligência de cada um, sem respeitar o pedido da vigilância sanitária. Nos descuidamos, Senhor. Eu sei que a luz, a misericórdia, o Espírito Filomeno de Miranda, com aquela equipe de trabalhadores, estão sempre visitando esses hospitais, o doutor Bezerra de Menezes levando lenitivo para aqueles que querem realmente passar para a vida futura com mais equilíbrio, mais sensatez, e sabendo que são os espíritos imortais. E assim, Senhor, vamos estar conosco, em nossa consciência e no nosso coração, essa pérola que foi hoje nos ofertada. Esse estudo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a vida futura, sobre a expositora que nos apresentou com muita lucidez e despertou em cada coração a vontade de recorrer a este livro de luz para que a gente possa, com as nossas próprias análises, complementar aquilo que nos foi ensinado. Muito obrigado a todos, um abraço, e a próxima semana possamos estar juntos, não fisicamente, mas espiritualmente. Muita paz, muita luz, tudo de bom para cada um de nós. Uma boa noite. Boa noite. E assim seja.